Turminha, chegamos na parte da agenda. Geografia tá pedindo para fazer a página 21, tá? O exercício número 2. O número 2 tá assim, ó. Que elemento cultural retrata o processo de urbanização na cidade onde você mora? Pesquise em livros, jornais, no site do IBGE ou da prefeitura do seu município, fotografias que mostram dois momentos da história da cidade. Um apresentando, né, um processo de urbanização e outro mostrando a mesma paisagem na atualidade. O que vocês terão que fazer? Aí fala assim, recorte e colhe as imagens em uma folha de papel sulfite e crie uma legenda para elas. Vocês não irão criar na folha de papel sulfite, vocês vão criar no caderno. O que vocês precisam colar? A questão do processo de urbanização da nossa cidade. A tia Vanessa vai mandar um vídeo. Esse vídeo, ele é mostrando as fotos de como eram, né, antigamente, como que se deu o processo de urbanização. Pires do Rio era uma fazenda, gente. E aí, com a construção da estrada de ferro, fez o quê? Foi urbanizando, foi crescendo, né? E foi transformando na cidade. Então, isso que foi o processo de urbanização aqui, devido ao fato do quê? Da nossa estrada de ferro, né? Que aí as pessoas vinham trabalhar, iam construindo as casas, foram aumentando, aí vinha a necessidade de construir supermercados, farmácias, né? E aí começou o processo de urbanização, a pavimentação das ruas, né? A circulação de veículos. Então, isso que é a questão da urbanização. Desculpa. O que vocês farão? Vai pegar o caderno de geografia, colocar lá dinâmico, Pires do Rio, 2 de junho de 2020, atividade da apostila, página 21. E aí vocês vão colar, pode imprimir, tá? No vídeo que a tia Vanessa vai mostrar para vocês, tem foto de como que era antigamente. Vocês vão observar que era mais o que voltado para área rural, a vegetação, não tinha tanta circulação, né, de carros, não tinha, as ruas não eram pavimentadas, era as carroças, né, cavalos que circulavam nas cidades. Aí vocês vão pegar, pode pesquisar na internet também uma foto de como que era antigamente e como que esse mesmo local está, né, como que ele está hoje em dia. Então é isso que vocês têm que fazer e coloca a agenda. A agenda não, legenda. Vocês podem espelhar, tirar por base essa página aqui, ó. É igual essas fotografias, não era antes e depois? Isso que vocês terão que fazer, só que agora sobre a nossa cidade. Então, você vai pegar uma foto de como que era antigamente aqui em Pires do Rio e uma foto de como que é esse local hoje em dia. Na internet tem, e no próprio vídeo que eu vou mandar para vocês, tem fotos. É bastante interessante para vocês também conhecerem um pouquinho da nossa cidade. É um vídeo curto, bem curto, rapidinho, tá? Assistam, pode imprimir as fotos. Se não tiver como imprimir, tentem fazer o desenho mais legível possível, tá? Mas de preferência fotografia, tá? Vocês imprimam igual está na página 20, ó. Colocou o antes e depois e a legenda com a data de quando era, que local que era, tá bom? O exercício número 3, vocês completam na apostila, não é para copiar no caderno. Só o exercício número 2, que é para colar e criar legenda. Número 3 está assim, complete o quadro a seguir, identificando os elementos naturais, culturais e as transformações resultantes no processo de urbanização que ocorreram na paisagem que você pesquisou. Então, aqui na década, você vai colocar o ano, escolhe um ano lá. Quais eram os elementos naturais e culturais da paisagem? Vocês vão colocar quais eram os elementos naturais, o que tinha
antigamente em Pires do Rio, né? Depois, que transformações que ocorreram na paisagem? Que derrubou, né? Um exemplo, retirou a parte da vegetação e construiu casas, supermercados, né? As ruas, isso que vocês colocarão. Então, na década, vai escolher 2 décadas aí, coloca o ano, os elementos naturais e culturais dessa época que você escolheu e depois as transformações que ocorreram de antigamente com hoje em dia, tá? Qualquer coisa pode perguntar. Beijos e até mais. Ah, parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem. Turminha, folhinha agora. A tarefa em folha de matemática, vocês peguem a folha, observem a data, preencha como vocês faziam em sala de aula, tá? Então, assim, ó, fração de quantidade. Pinte 2/3 dos vasos de azul. Mas como que eu vou saber que é quantos que vai dar 2/3? Primeiro você vai contar quantos vasos tem.
Contem quantos vasos tem. Dá 15, não é? Então, você vai fazer 2/3 de 15. O que vocês vão fazer? Pegar o 15 e dividir por 3. Quanto que é 15 dividido por 3? Aí, 15 dividido por 3 dá 5, não é? E vai multiplicar pelo numerador. 5 vezes 2, que dá quanto? 10. Aí, vocês vão pintar desses 15, 10 vasos com a cor azul. Agora, vocês precisam achar 1/5 desses 15 vasos. Toda vez que falar fração de quantidade, você pega o valor, no caso aí 15, né, que é o total de vasos. Divide essa quantidade pelo denominador e multiplica esse resultado pelo numerador. Isso que é fração de quantidade, tá? E aí vocês vão descobrir 1/5 dos vasos de vermelho. Então, eu vou fazer 1/5 de 15. Então, 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, quantos vasos são vermelhos? 3. Aí vai perguntar, quantos vasos pintou de azul? Aí você escreve a quantidade. B, quantos vasos você pintou de vermelho? Escreve a quantidade. Que fração dos vasos ficou sem pintar? Vai sobrar alguns vasos. Lembrando que o denominador é a quantidade total de vaso. Quantos vasos tem aí? 15, né? Que a tia Vanessa já falou. Então, o numerador é quantos vasos ficou sem pintar, tá? Ficaram sem pintar. Número 2. Renata tinha 50 figurinhas. Como 3/5 de suas figurinhas eram repetidas, deu-as para a Theo. Aí tá explicando. Primeiro, vou calcular 1/5 de 50. Depois, para calcular 3/5 de 50, é só multiplicar por 3. Quanto que é? Essa aí de cima é só uma explicaçãozinha, tá? Quanto que é 1/5 de 50? Vocês farão do mesmo jeito que eu expliquei lá em cima. 50 dividido por 5, o resultado vezes 1. Tá bom? Quanto que é 3/5 de 50? Da mesma forma, 50 dividido por 5, o resultado vezes 3. E aí, quantas figurinhas Renata deu para Theo? Então, vocês prestem bastante atenção no enunciado e colocam quantas figurinhas que ela deu para Theo. A classe em que Lígia estuda tem 20 alunos. Quantas partes dos alunos são meninos e quantas partes são meninas? Então, ó, tem 20 alunos lá. E aí a menininha fala, a quarta parte é a metade da metade. Vira a folhinha. Deixa só a tia Vanessa. Aí esse aí vocês vão escrever na linha, ó. A classe em que Lídia estuda tem 20 alunos. A quarta parte dos alunos são meninas. Então, você pode fazer a fração de quantidade. 20 de... Ou você já pode dividir direto, tá? A quarta parte dos alunos são meninas. E ela dá a dica, ó. Quarta parte é a metade da metade. Quanto que é a metade de 20? 10. E a metade de 10? É a mesma coisa de você pegar esse 20, pode até usar o cálculo aí, ó. 20 e dividir por 4, que você vai obter o resultado. Então, nas linhas você faz 20 dividido por quarto, que é a quarta parte, tá bom? Vira agora a folhinha. Tá assim, ó, 4. Veja como o Emílio calcula 3/5 de 60 reais. Primeiro, eu calculo 1/5 de 60 reais, ou seja, a quinta parte de 60 reais. Depois, para calcular 3/5, multiplico o resultado por 3. Aí, ele fez a continha aí do lado para explicar esse cálculo, esse raciocínio dele. Agora, para vocês calcular 3/5 de 60, também vai fazer da mesma forma. 60 vai dividir pelo denominador, que é 5. Então, 60 dividido por 5 dá quanto? Esse resultado vezes 3.
A letra B, 3/7 de R$14. Você vai pegar 14, dividir por 7. O resultado você multiplica por 3. E aí você descobre o valor, tá? É super fácil fração de quantidade. Você pega a parte inteira, né? Igual aí do R$14. Pega 14, divide pelo denominador e depois multiplica pelo numerador. Bem simples. O número 5, qual que é a quantidade de alunos que tem na classe? 40. Então, 40 vai ser o denominador. Quantas pessoas escolheram futebol? 20. Então, como que vai ficar essa fração? 20 o numerador e 40 o denominador. Ou seja, de 40 alunos, 20 escolheram o futebol. Entenderam? Então, vai ficar 20 sobre 40. Depois, lá, basquete. Qual que vai ser o denominador? 40. E o numerador? A quantidade de pessoa que escolheu basquete aí, 8, não foi? Então, vai ficar 8 sobre 40. Então, o denominador de todas essas vai ser 40, porque é a quantidade de crianças que tinha na sala. O numerador que vai corresponder quantos votos, né? Cada aluno aí deu nos esportes, tá? Então, só fazer isso. Colocar 40 como denominador. O numerador é a quantidade de alunos que escolheu o esporte aí, tá bom? Só isso. Então, ó, beijos. Façam com bastante atenção, cálculo. Tem a tabuadinha também do 8, façam, tá? Não esqueçam de fazer também, que é de multiplicação por 8, tá? E terminou, enviar as fotos para tia Vanessa. Não deixa sem enviar, tá? Um beijo e qualquer coisa pode mandar mensagem.